Muito bom dia, família amada do meu coração! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É uma alegria, é uma honra receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem e espero principalmente que você esteja com fome, com sede, com vontade, com muita vontade e interesse de conhecer mais de Deus. Hoje é um grande dia, é o dia que o nosso Pai do Céu fez para nós. Foi Ele que nos atraiu até aqui para que a gente pudesse abrir o nosso coração. Então abre agora em nome de Jesus o seu coração para receber o amor dele, o amor perfeito que lança fora todo medo. Hoje é um grande dia, vamos ler juntinhos aqui os Salmos 78. Não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo, vamos ler todos os salmos juntinhos, então já se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu e clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Combinado? Família, nosso Pai do Céu hoje quer que a gente saiba com muita clareza que Ele se agrada de um coração íntegro. E o que é um coração íntegro? É um coração inteiro, é um coração pleno, é um coração cheio, onde Ele reina, onde Ele dirige, onde Ele governa. É um coração cheio de certeza, um coração cheio de fé. Um coração que tem certeza da presença de Deus, um coração que tem certeza do amor do nosso Pai do Céu, da presença do nosso Pai do Céu, um coração que tem certeza que o nosso Pai do Céu está cuidando de tudo, não importa se os nossos olhos estão vendo vento forte, vento contrário, se tem chuva, se tem tempestade, se tem alguma coisa tentando te parar. Nada vai poder enfraquecer a sua fé, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você te guardando, o Senhor é com você, o Senhor é por você, Ele nunca vai te abandonar, nunca. E quando e se você estiver andando por um vale de sombra de morte, você precisa começar a ver pelos olhos da fé, você já sentado junto na mesa com o Senhor, Ele fala, eu vou preparar um banquete na presença dos seus inimigos. Enquanto você estiver caminhando no vale de sombra da morte, você precisa focar naquele que te chamou, focar naquele que te guarda, focar naquele que te ama, focar no seu Pai do Céu que não falha, o amor dele não falha, o amor dele não passa, o amor dele não muda, Ele está presente em todo o tempo, não importa, pode ser o tempo mais difícil da sua vida. Pode ser o dia mais difícil da sua vida, mas se você duvidar, fraquejar no dia difícil, quão limitada vai ser a sua força. Então, família, hoje é um grande dia da gente, fortalecer a nossa fé, a nossa certeza. Hoje, quando a gente estiver lendo aqui o Salmo 78, a gente vai entender que o nosso Pai, Ele quer nos explicar 3 coisas com muita clareza. Ele quer nos dizer aqui 3 coisas com muita clareza, então já vamos começar aqui na primeira. A primeira é a seguinte: o nosso Pai do Céu, Ele quer que a gente abra os nossos ouvidos. Família, a gente precisa entender que o Jesus, Ele enviou pra gente o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que habitou em Jesus e ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, vive com você em todo o tempo. Nós precisamos decidir consultá-lo, olhar para ele, ouvi-lo. O Espírito Santo é uma pessoa sempre presente, ele é o nosso conselheiro. O nosso conselheiro, o nosso bom pastor está presente, aquele que nos guia para a vitória, aquele que não nos deixa faltar nada, aquele que nos vê, aquele que nos escuta, está presente em todo o tempo. Você nunca está sozinho. Então a primeira coisa que o nosso Pai do Céu quer que a gente saiba é que a gente precisa abrir os ouvidos para ouvi-lo. Eu sei que neste mundo, muitas vezes, a gente tem a tendência de querer ouvir muitas pessoas, né? O pastor, a amiga, o marido, a esposa, o filho, a vizinha, alguém da internet, sei lá. Mas o Espírito Santo está presente para falar com você em todo o tempo. Ele quer então que a gente abra os nossos ouvidos para ouvir o quê? Os ensinos dele. Ele quer nos ensinar. Ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente aprenda por quê? Porque ele tem um propósito. E o propósito dele, vamos ser bem claros aqui,
O propósito dele, para que a gente escute e aprenda, é para que a gente ensine. Tudo que o nosso Pai do céu faz em nós e na nossa vida, tudo que ele nos dá, todas as bênçãos que ele já deu, tudo que ele nos ensina, não é para ficar só pra gente, não é pra gente reter, é pra gente transbordar. É pra gente se encher, ouvir e ficar cheio, pleno, coração íntegro, lembra? Cheio, pleno, inteiro e transbordar. Em Jesus nós temos poder e autoridade para ensinar. Qual que é a unção que despedaça o jugo? É a sua identidade. Se você tiver clareza da sua identidade de filho amado, escolhido, protegido, guiado pelo Senhor, enviado pelo Senhor, você vai estar firme, enraizado no amor de Cristo que excede o entendimento para você avançar, romper e vencer de glória em glória para a glória de Deus e ensinar, assim como Jesus. Algo que a gente viu Jesus fazendo em todo o tempo que ele esteve nessa terra, ele ensinou todas as coisas que ele ouvia do Pai, ensinou como era o reino do Pai, como é o Pai, quais são os pensamentos do Pai. Tudo que ele escutava o Pai falar, ele falava. Tudo que ele via o Pai fazer, ele fazia. E Jesus caminhou firme da identidade dele, sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar explicar nada para ninguém, sem precisar ser aprovado por ninguém, sem fazer algo para agradar alguém, mas simplesmente Jesus andou firme na identidade dele de filho amado, fazendo aquilo que o Pai instruía, guiava ele a fazer. Amém? Somente a vontade do Pai. Até Satanás quis dar ordens para Jesus quando Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. E Satanás falou, faz isso, faz aquilo, se joga daqui, transforma essa pedra em pão. E Jesus falou assim, não, eu não vou obedecer às suas ordens, eu vou obedecer à ordem do meu Pai. Eu conheço meu Pai. Aliás, Jesus ele fala assim, as minhas ovelhas me conhecem, elas conhecem a minha voz. Elas sabem quando sou eu. E eu as conheço e elas me conhecem. O ladrão vem destruir, matar, roubar, mas Jesus vem para trazer vida e vida em abundância. Não se distraia. Escute o Pai, busque a presença do Pai, busque a companhia do Pai, busque conhecer mais e mais e mais e mais e mais do Pai. Mais e mais e mais e mais, passar tempo mais e mais e mais e mais com o Pai. Para que você seja cheio, pleno, porque o propósito de Deus é que a gente transborde e não retenha. Família, por quê? Porque o nosso Pai, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Ele quer que a gente ensine de geração em geração quem Ele é, os grandes feitos dEle, o poder dEle, a fidelidade dEle, o amor dEle. E acima de tudo, a gente precisa viver a nossa própria história com Deus para que a gente ensine com propriedade. Para que a gente conte as nossas próprias histórias e todas as coisas que nós vemos com os nossos olhos, tudo aquilo que a gente vê o Senhor fazendo em nós e na nossa vida, amém? Eu declaro em nome de Jesus que é isso que vai acontecer na sua vida. Você vai contar para os seus filhos, aliás, seus filhos vão ver tudo que o Senhor está fazendo, vai fazer para a glória de Deus na sua vida. Milagres, transformações, maravilhas para a glória de Deus, amém? Amém. Sabe, família, então a gente tem que ter essa clareza. É uma instrução clara. O ID é uma instrução clara, é uma ordenança do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura é uma ordenança. Sabe, tem algo que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias que a gente não precisa esperar nada. A gente não precisa esperar ninguém, a gente não precisa estar em nenhum lugar específico. Se você olhar com atenção ao seu redor, vai ter coraçãozinho buscando uma saída. Vai ter coraçãozinho precisando conhecer Jesus, porque Jesus é a porta. Jesus é o caminho que leva para o Pai. Jesus é a vida, Jesus é a verdade, Jesus é o Salvador da nossa alma, é o nosso Senhor. Então a gente precisa obedecer o nosso Senhor. Isso é amar. Amar é confiar nele e obedecer. Sabe, na sua casa muitas vezes, no seu bairro.
para os seus vizinhos, no seu trabalho, na sua faculdade, seja lá onde você estiver, você pode não só ser excelente, porque isso é algo que muitas pessoas têm falado, e de fato, quando a gente é excelente nas coisas que a gente faz, a gente dá bom testemunho, mas não é só isso, é a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. E eu sei disso não porque eu li isso, mas porque eu vivo isso na minha experiência. Então fale a palavra. Fale, não retenha. Isso é claro, a gente vai ler aqui hoje no Salmo 78. É a vontade do nosso Pai do céu. Que a gente veja como Jesus foi generoso. Como ele dava com alegria, como ele ensinava, como ele estava o tempo todo apresentando, manifestando o reino do céu, o reino do nosso Pai. Apresentando o Rei. Amém? Amém. Então essa é a primeira coisa que o nosso Pai quer que a gente entenda com muita clareza. Nós precisamos ouvir, aprender e falar, para que o Senhor seja apresentado de geração em geração. O poder dele, as maravilhas dele, o amor dele seja apresentado de geração em geração. Amém? Amém. Tá, a segunda coisa que o nosso Pai quer que a gente entenda, que, sabe, o tempo do nosso Pai é perfeito. É perfeito. É perfeito. A gente não precisa tentar acelerar nada, a gente pode confiar e é isso que vai fazer o nosso coração ser de fato íntegro. Porque vamos lá, vamos pensar na história de José. O Senhor deu uma promessa para José, deu um sonho, deu uma visão para José. E até chegar no cumprimento desse sonho, dessa promessa, dessa visão, José viveu muitas coisas, mas muitas coisas. E sabe, José, o caráter dele foi moldado ali. Ele foi preparado, ele foi treinado. Ele teve o coração íntegro, ele teve ali um treinamento para ele ter um coração nobre. E um coração íntegro é um coração nobre. Vamos lá. José um dia estava lá na prisão injustamente. E José, ele tinha um dom. E onde ele estava, ele se destacava. E onde ele estava, ele governava já. Ele não foi governar só quando ele recebeu um título, um cargo. Ele já governava. E José estava na cadeia. E ele já tinha as chaves da prisão ali. Ele governava aquele lugar. As pessoas confiavam em José. Amém? Então, José estava lá governando, vou colocar entre aspas aqui para deixar claro, ali dentro da prisão. E um dia alguém teve um sonho e José interpretou aquele sonho para esse alguém que teve um sonho. E esse alguém era um copeiro do rei que logo ia sair da prisão. E ele, quando ele ia sair da prisão, José olhou para ele e falou assim: olha só, amigo, vamos fazer o seguinte, lembra de mim quando você sair. Não esquece de mim, ó, eu interpretei seu sonho aqui e tal. Lembra de mim quando você estiver lá fora, lembra de mim. E o copeiro lembrou? Não lembrou. Quer dizer, não lembrou até Deus fazer ele lembrar. Até chegar o tempo perfeito do Senhor. E o Senhor fez o copeiro lembrar. O Senhor, ele tem o domínio de todos os corações. Um belo dia, no tempo perfeito, no tempo onde José já estava pronto, no tempo onde já estava preparado, era perfeito, oportuno, no tempo do Senhor. Faraó teve um sonho, ninguém conseguia entender aquele sonho. E aí, aquele copeiro que tinha esquecido de José por um tempo, se lembrou que José tinha interpretado o sonho dele quando ele estava lá na prisão, há algum tempo atrás. E então, o copeiro falou para o faraó: sim, eu conheço uma pessoa. E o faraó falou: manda buscar essa pessoa. E naquele dia, José, que dormiu como um escravo, como um preso injustamente, se tornou o governador do Egito. A promessa do Senhor se cumpriu. O Senhor não falha. O tempo do Senhor é perfeito e um coração íntegro precisa ter essa certeza. Será que
Será que o copeiro tivesse lembrado de José antes daquele dia oportuno, daquele tempo perfeito, José sairia daquele lugar e iria sentar no trono de governador do Egito? Pela vontade de José, era isso provavelmente que ele queria. Porque somos assim, seres humanos são assim, a gente quer ontem, a gente quer agora, a gente quer do nosso jeito, a gente quer no nosso tempo. Não é verdade? É verdade. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha um coração íntegro, aprovado, um coração nobre, um coração que confia, um coração que se entrega, um coração que se rende, um coração que não tem medo, um coração que tem certeza. Certeza, plena confiança de que o Senhor não falha. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, ele não volta atrás, ele não muda de opinião, ele não volta atrás. Se ele falou, tá falado, já aconteceu, mas tem um tempo perfeito. Perfeito. E aquele tempo perfeito não foi do jeito que José provavelmente quis, sonhou, desejou no coração dele. Não sei, né? Não conheço o coração dele, mas talvez, pensando aqui em nós, seres humanos, ele pudesse ter uma pressazinha, ele pudesse ter uma inquietaçãozinha, ele pudesse ter. Talvez sim. Mas o Senhor é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o propósito dEle. E seguem o propósito dEle, tudo, toda dor ou injustiça, ou qualquer processo que você esteja vivendo, ou qualquer vento, ou qualquer chuva, ou tempestade, tudo, todas as coisas estão cooperando para o bem, estão gerando vida, estão criando um caráter aprovado, um coração pleno, íntegro, nobre. Porque José ainda saiu dali, sentou naquele trono de governo, deu glória a Deus e disse, não, irmãos, não foi vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor que fez tudo isso acontecer para que eu pudesse salvar vidas, é o Senhor que fez, é o Senhor que faz, a glória é dele, a honra é dele, e ponto, e acabou para sempre. Amém? Amém. Esse é um coração de filho. Jesus falava, bom é o Pai, a glória é dele, ele é maior do que eu. Eu falo o que eu escuto ele falar. Eu faço o que eu vejo ele falar. A glória é dele. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas para a gente viver a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, a gente precisa decidir renovar a nossa mente, escolher renovar a nossa mente. Para ter a mente de Cristo, a gente precisa decidir ter a mente de Cristo. O que é isso? É ter pensamentos do alto, pensamentos do céu, pensamentos de Deus, pensamentos que dão glória a Deus, pensamentos que confiam, pensamentos que se entregam, pensamentos que amam, pensamentos que exaltam o Senhor, independente da estação, independente do que estiver acontecendo. Amém? Amém. Então, o Senhor, Ele quer esse coração íntegro. E a gente vai ver aqui, no texto do Salmo 78, o quanto incomoda o Senhor corações que são rebeldes, corações que esquecem a bondade de Deus. Às vezes o Senhor faz milagres, o Senhor entrega promessas, o Senhor faz coisas incríveis, o Senhor faz maravilhas, entrega bênçãos. Aliás, você acordou essa manhã porque Ele quis, que Ele permitiu. E aí, o que o ser humano faz? Esquece. É ingrato. É rebelde. Sabe? E isso desagrada o Senhor. O Senhor, Ele é muito paciente. Ele é misericordioso. Ele passou 40 anos lá com aquele povo que saiu do Egito para que eles pudessem, no caminho, serem transformados. Para que eles pudessem ter uma mentalidade nova, um coração novo, um coração íntegro que agrada o Senhor, para que eles pudessem desfrutar da vida que Deus sonhou para eles, a vida abundante, a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, a intimidade com o Senhor, a confiança no Senhor. Sabe? É descansar no Senhor, é confiar no amor dele, confiar na bondade dele, confiar que ele não falha,
é glorificar Ele, é apreciar Ele, é contemplar Ele, é fixar os nossos olhos nele, é não tirar os nossos olhos dele, independente do que esteja acontecendo. Nada pode te abalar. Nada pode te abalar se você estiver olhando para o autor e consumador dessa fé. Nada pode te abalar. Nada. Não tem nada que pode te separar do amor de Deus. Nada, mas absolutamente nada. Se você amar a Deus acima de tudo, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, nada vai te abalar. Então é isso que a gente precisa entender com clareza, tá? Vamos recapitular aqui pra gente lembrar. A gente escuta e aprende, vê, e tudo que a gente recebe é pra gente falar, é pra gente ensinar. A gente tem poder e autoridade em Jesus para isso. Como filhos de Deus, escolhidos, enviados, redimidos, perdoados, adotados. Amém? Nós temos poder e autoridade como filhos. Amém? Amém. Porque a intenção do Senhor, o propósito dele é que de geração em geração os filhos sejam avivados, encontrados, levantados, para que os filhos confiem no Pai, para que os filhos sejam guiados pelo Pai, para que aconteça, para que haja céu na terra, para que céu e terra se encontrem alinhando o propósito do Senhor. Nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, para buscar a presença daquele que é perfeito mesmo quando somos imperfeitos. Somos chamados para ser luz e sal dessa terra, mas se o sal perde o sabor, para que servirá? Outra coisa que o Senhor quer então é que a gente confie em todo o tempo, que a gente confie independente da estação que a gente está, que a gente confie no tempo do Senhor, que a gente se renda ao Senhor, que a gente descanse no Senhor. Por quê? O terceiro e a última coisa que o Senhor falou aqui pra gente é porque Ele não gosta de corações rebeldes, não gosta de corações endurecidos, fechados. O Senhor gosta de corações ensináveis, corações que colocam Ele em primeiro lugar, acima de tudo, corações que se ajustam a Ele, almas que se ajustam a Ele, que são guiadas e dirigidas por Ele. Amém? Amém. Vamos começar nossa leitura então? Bora lá. Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas eu vou abrir minha boca, eu vou proferir enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O seu poder, as suas maravilhas, as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ele ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Eu declaro em nome de Jesus que os corações de pedra serão substituídos por coração de carne. Eu declaro em nome de Jesus que os ossos secos vão ouvir a voz do Senhor e vão se levantar, e que Deus, o Espírito Santo, vai ser soprado para dentro dos seus corações. Os seus corações serão guiados e dirigidos pelo Senhor, e Ele vai nos dirigir por onde Ele quiser. Nós vamos ser obedientes. Nós vamos amar o Senhor acima de todas as coisas. E nós vamos amar o nosso próximo como Deus nos ama. Como Deus nos amou. Com misericórdia, com perdão, com generosidade e alegria vamos servir. Vamos ensinar, vamos transbordar. Amém? Amém. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas nos dias da batalha.
Não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a viver de acordo com a sua lei, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele lhe tinha mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoar, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como muro, ele os guiou como nuvem de dia, como luz do fogo de noite, fendeu as rochas no deserto, deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como rio. Mas contra ele continuam a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, não confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o seu povo comesse, deu-lhes pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areias da praia, levou-as cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles, mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentro deles, matando os jovens de Israel. Olha só como o Senhor, ele também deixa muito claro pra gente aqui hoje, como a gente precisa ter um coração grato, como a gente precisa ter um coração que se submete, que é humilde, que não se esquece. Como o ser humano ele tem essa mania de sempre focar no que falta, de esquecer o que já tem, de desvalorizar o que tem, de parar de celebrar o que tem, de agradecer o que tem. Ou de agradecer e celebrar porque tem fé e crê que o Senhor vai prover coisas maiores e melhores do que podemos sonhar ou imaginar. O ser humano, a nossa alma, ela oscila. A nossa alma, ela tem medo. A nossa alma, ela é escassa. Ela é reclamona. Mas o Espírito Santo de Deus em nós, se a gente alimentar o Espírito Santo de Deus, a nossa alma, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo. Se a gente alimentar o Espírito, o nosso corpo vai se submeter ao Espírito Santo. Então a gente precisa passar tempo com Deus. A gente precisa desfrutar da presença dEle. É tão agradável, é tão bom. É tão bom se deleitar no Senhor. Ele atende os desejos do nosso coração, família. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele atende às nossas necessidades. Ele é o nosso bom pastor. Ele não deixa faltar nada. Ele é o nosso Pai provedor. Ele cuida de nós. Confia nele. E seja grato por tudo que Ele já fez, por tudo que é e por tudo que você crê que está por vir, porque o Senhor não falha. O amor dele não falha. A visão que Ele te deu, a promessa que Ele te fez vai se cumprir. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. O Senhor fala assim, eu sou a videira. Jesus fala, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanecer em mim vai dar muito fruto. Mas sem mim, nada vocês podem fazer. Nós somos chamados para ser cidade edificada, iluminada, para fazer obras maiores do que Jesus fez. Nós somos filhos amados, precisamos nos posicionar nessa terra como filhos amados, aqueles que representam o céu. Aqueles que são embaixadores do céu na terra. A gente precisa se posicionar neste lugar. Se a gente escuta a voz do Senhor e a gente crê
em quem somos, naquilo que Ele diz que somos, que temos e podemos, nós precisamos nos posicionar e avançar posicionados, enraizados na voz do Senhor, na palavra do Senhor, no amor do Senhor, no poder do Senhor. Amém? Amém. Bom, a despeito disso, eles continuaram pecando, não creram nos seus prodígios, por isso Ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor e se voltavam de novo para Ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor, e com a boca adulavam, com a língua o enganavam, mas o coração deles não era sincero. Eles não foram fiéis à sua aliança. Caraca! Jesus fala, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. O Senhor tá querendo dizer com muita clareza aqui pra gente hoje. Ele quer o nosso coração. Meu filho, minha filha, me entrega seu coração. Não é só falar, não é só ouvir. Não é só ouvir, não é só falar. É coração cheio de vida e verdade, de palavra de Deus, de fé, de certeza, de louvor, de apreciação, de contemplação, de gratidão. Amém? O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, Ele foi misericordioso. Meu Deus, como o Senhor é paciente. Contudo, Ele foi misericordioso, perdoou as suas maldades e não os destruiu. Olha quantas vezes a gente vê o Senhor perdoando, quantas vezes a gente vê a misericórdia, quantas vezes a gente vê a paciência. A misericórdia do Senhor se renova cada dia. Quantas vezes o Senhor não destruiu, vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente, lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira, que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia que mostrou o seu... O Senhor nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino dele, e é por isso que nós estamos aqui hoje ouvindo a voz dele. O Senhor nos escolheu para ouvi-lo, para conhecê-lo, para viver com ele, para ser a habitação dele. Como podemos esquecer e parar de glorificar e agradecer e celebrar isso? Não podemos. Não podemos de maneira nenhuma. Quantas vezes mostraram-se rebeldes? A gente precisa analisar o nosso coração, tá, família? Eu tô falando aqui, mas a gente precisa analisar o nosso coração dia após dia, momento após momento, em todo tempo. Em todo tempo. Fazer essa conversão se for necessária. Lembrou-se de que eram meros mortais. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel, não se lembraram da sua mão poderosa, do dia que redimiu do opressor, do dia que mostrou os seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoar. Quando transformou os rios em riachos dos egípcios em sangue e eles não mais conseguiam beber das suas águas. E enviou enxames de moscas que os devoraram, rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações a larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com geada. Quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando atingiu com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelha e conduziu o seu povo como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar, e assim os trouxeram à fronteira da terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou, expulsou nações que lá estavam, distribuiu as terras por herança, deu as suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles,
puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis com seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com altares idólatras, com os seus ídolos que lhe provocavam ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertando do domínio do vinho, e fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim, ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, a qual amou. Construiu o seu santuário com as alturas, com a terra, construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Eu vou parar aqui só para lembrar que o Senhor quer que a gente saiba que nós estamos com Ele assentados nas regiões celestiais e que debaixo dos pés de Jesus, no tempo perfeito, todos os inimigos dele estarão debaixo dos pés de Jesus. Então todos os nossos inimigos estarão debaixo dos nossos pés também. Precisamos nos lembrar disso nesse dia. Amém. Para finalizar, o Senhor escolheu seu servo Davi e tirou ele do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Jesus, filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. Jesus chamado de filho de Davi. Davi, aquele que não era perfeito como Jesus, mas que tinha o coração manso e humilde, assim como Jesus. Tinha um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração quebrável. Um coração de carne, um coração que se arrependia, um coração que buscava ouvir o Senhor, um coração que mudava rota, um coração que se submetia, um coração íntegro, cheio de fé, de plena confiança, de amor por Deus acima de todas as coisas. Família, nós não somos perfeitos. Jesus, Ele não nos chama porque somos perfeitos, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos buscar estar perto daquele que é. Nós precisamos buscar ouvir e obedecer, seguir as instruções, ensinar, confiar em todo o tempo, consagrar todo o nosso ser ao Senhor, todos os nossos dias, principalmente o nosso coração, para que Ele reine, para que a vontade dEle seja feita em nós e através de nós. Em nome de Jesus, eu declaro mais uma vez que o nosso coração vai ser como um rio guiado e dirigido pelo Senhor. E que Ele vai nos dirigir por onde Ele quiser. É tempo, família, de sermos filhos maduros, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Chegou o tempo de se levantar, de ser leve, desapegado, para que Ele possa soprar, para que Ele possa nos guiar para onde Ele quiser. Amém. Amém. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clicando sempre para você receber a notificação de todos os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo, nem precisa explicar porque hoje falamos muito sobre isso. Somos chamados para sermos abençoadores, transbordadores, então ofereça o que o Senhor te entrega com generosidade, compartilha com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração e comenta aqui qual foi a chave mais preciosa que o Senhor te mostrou nesse dia, nesse vídeo, amém? Beijo no seu coração, obrigada pela sua vida, pela sua presença, foi um prazer caminhar com você, obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau!